fechar os nossos olhos nesta hora. Você, no seu íntimo do teu coração, fala com o Senhor. Os irmãos que estão chegando agora, a cadeira aqui na frente também. Pode ficar à vontade, os irmãos. Fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, as nossas vidas, Senhor, nesta noite nós queremos apresentar diante de Ti, para que o Senhor venha nos dar uma bênção, Senhor, nos louvores que vai ser cantado, que haja, Senhor, em nosso meio uma operação maravilhosa do Teu Santo Espírito, Senhor, a qual nós precisamos, Senhor, nesta noite, Senhor. Nós pedimos, Pai, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sentados.
Glória a Jesus. Mais um louvor nessa mesma comunhão. Abra os teus lábios. Glorifica o Senhor cantando os louvores. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Em minha destra não falhará. Glória a Jesus. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Em minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei Os fiel. irmãos, glorificando o nome do Senhor, por este sustento tão maravilhoso ao qual o Senhor tem dado para o teu povo. Meus irmãos, nesta hora eu gostaria de pedir a alguns dos irmãos que erga a tua voz e glorifique o nome do nosso Deus, porque até aqui há motivo de a igreja estar glorificando, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem livrado o teu povo de tantas ações do adversário. Uma palavra de glorificação ao nome do nosso Deus. Senhor, nós agradecemos o teu nome. Glória a Deus. Esse privilégio, essa oportunidade. A igreja acompanha a glorificação. Adoramos, exaltamos.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. A igreja glorifica o nome do Senhor. Meus irmãos, não tem nada que nós reclamarmos do nosso Deus. O povo, quando saiu do Egito, a caminhada no deserto, Deus provê todas as coisas. E o nosso dia de hoje, Deus tem provido tudo para nós. Nesta caminhada de tantas lutas, dificuldades, emprego, enfermidade, nós vamos caminhando na presença do nosso Deus e glorificando a Ele. Nós vamos glorificar o nosso Deus cantando este louvor. Caminho no deserto, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glorifique o Senhor cantando este louvor. Caminho no deserto. Esse é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Glória a Deus. Estás aqui, operando Aleluia. um milagre, Opera, Senhor. te adorarei, te adorarei. Glória a Estás aqui, transformando nossas vidas. Transforma, Senhor, para que nós saímos daqui Te glorificando o teu nome. adorarei, Esse é o nosso te Deus. adorarei. Deus de milagre. Meu Deus é Deus de milagres, Maravilhas. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, Glória te a Deus. adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Restaura, Senhor, os Tu és corações. a resposta. Aleluia. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura
Deus, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. A igreja glorifica o nome do nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos, Deus de milagre. Se Deus prometeu uma bênção para você, você pode ter certeza, a bênção ela vai chegar. A igreja glorifica o nome do nosso Deus, porque Ele tem operado maravilhas em nosso meio. Outra irmã, o irmão vai glorificar o Senhor, esse Deus de milagre, Deus de maravilhas. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Senhor, como é bom. É verdade, Senhor. Erguer a nossa voz em adoração e louvor. Adorado seja o teu santo nome. Digno de toda honra, toda glória. Graças a Deus. Glória a Deus. Para sempre te louvamos assim. Em nome de Jesus. Deixa Deus operar na sua vida nesta noite. Nós temos certeza que hoje Deus vai abraçar as nossas almas, como nós precisamos. Gemidos que Glória a Deus. palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do Glória a meu Deus. coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano Aleluias. tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Toda a igreja. Glória a Jesus. Ainda que Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
adorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Glória a Deus. Nesse lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos transmitindo o culto. Amém. Nós queremos cumprimentar a igreja aqui e a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube com a paz do Senhor Jesus. Convidamos os irmãos a nos colocarmos de pé. Vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje, em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Às vezes, naturalmente, não vamos falar de todos esses versículos, mas é importante a leitura dele para que se compreenda. E é uma oportunidade que nós temos de ler a Bíblia juntos também. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1, devagar. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz,
e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como convém o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Todos. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra onde o apóstolo Pedro, ele está falando a respeito da vinda do Senhor. Nós devemos falar sobre a vinda do Senhor Jesus, mas sem aquela ênfase de querermos anunciar que é amanhã, ou que é depois da manhã, ou até assustar alguns, antes deles compreenderem bem isso, até com algum sensacionalismo, uma mensagem contendo algum sensacionalismo em relação à vinda do Senhor. Porque falamos isso inicialmente? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. Ninguém sabe. Só Deus. Então eu devo falar, e outros pregadores devem falar da volta de Jesus, mas não começar a dizer que já é agora. Não. O que nós temos que fazer? Nós temos que ficar preparados para esse dia. Temos que pregar e temos que ficar preparados. E essa palavra do apóstolo, ele vai fazer recomendações. Quando ele diz: eu vos exorto, para nos ajudar a que ficamos preparados, conforme lemos aqui, para que não sejamos retirados da nossa posição, arrebatados para uma outra direção que não seja estar servindo a Deus, aguardando o grande dia da volta do Senhor. Então vamos ficar com a Bíblia aberta, se desejarem, e vamos andando muito rapidamente. Primeiro ele diz, no primeiro versículo diz: eu quero vos exortar sobre o vosso ânimo sincero. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Meus irmãos, existe um perigo de que nós cantamos um louvor, não significa dizer que vai cantar ali hoje, que diz assim, que uma parte dele diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor. E muitas vezes quando canta esse louvor, crentes choram, se quebrantam, Deus visita eles, às vezes demonstrando que esse crente está precisando disso, voltar ao primeiro amor. Então existe um perigo de quando você é um novo convertido, novo na fé, está em todo aquele fogo, aquela graça de ter descoberto algo extraordinário. Mas o tempo vai passando, não é para acontecer, mas pode acontecer de alguém vir desanimando. Essa palavra não é uma palavra que às vezes a gente ouve muito de alguns crentes. É verdade ou não é? Ele diz assim: estou meio desanimado. Cada um tem as suas razões, não é?
Mas a primeira coisa que Deus quer falar conosco hoje, que Ele quer despertar o seu ânimo, o meu ânimo. Deus quer despertar o nosso ânimo sincero. Que ânimo sincero em relação a quê? A servir ao Senhor, a se manter firme, esperando as promessas, mas sobretudo a promessa gloriosa sobre a nossa vida, de que vamos para o céu. Queremos estar preparados. Vamos para o céu, o dia que o Senhor nos chamar, ou no grande dia da volta do Senhor Jesus. Então, se alguma coisa te abateu, óbvio que Pedro, ao escrever essa carta, imagine os irmãos, é como a mensagem que está sendo transmitida aqui. O que ele esperava? Que ao eles lerem, aonde ela foi endereçada, que ao lerem, vamos recobrar nossas forças, não vamos desanimar, não vamos desistir. Então, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. O versículo 2, ele vai citar os profetas, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador. Onde que está tudo isso para nós? Tudo isso está aqui, não é isso? Onde que nós encontramos as palavras dos profetas do Senhor? Não é na Bíblia? O mandamento do Senhor, ou os mandamentos do Senhor, estão aonde? Aqui. Então eu entendo isso muito facilmente, dizendo assim: se voltem para a Bíblia, vocês lembrem da palavra de Deus. A nossa principal referência é Jesus Cristo. Temos referências nesse mundo de pessoas que dão um testemunho honrado diante de Deus. Temos pessoas, mas a nossa maior referência é Jesus Cristo. E é aqui, ó, é na palavra. Ele diz assim: examinais as escrituras, porque elas testificam, podem completar, testificam de mim. Examinai as escrituras, elas testificam de mim. Então, eu imagino que Pedro está falando primeiro sobre o ânimo, e depois ele está dizendo assim: lembra da palavra de Deus. Os profetas já falaram, o Senhor já falou a respeito, se voltem para a Bíblia. E aí então ele começa a aconselhar um conselho que é importante para nós hoje. Ele disse assim: ó, no final dos tempos vão aparecer escarnecedores, que nós já falamos aqui. Esse termo, o significado dele é zombadores. Mas em se falando das coisas de Deus, nós estamos falando, não estou falando de um zombador ou um escarnecedor de qualquer coisa. Estamos falando de um zombador, um escarnecedor das coisas de Deus. Era isso que ele estava falando. Então ele está abrindo os olhos da igreja para que fique atento a isso. Cuidado. Ele estava dizendo assim: cuidado, porque vai chegar uma hora da caminhada da igreja que vão chegar pessoas, ouça bem, meus irmãos, que vão contestar a Bíblia. É isso que ele está falando. Vocês têm que, ouça bem, meus irmãos, talvez ao longo da história da humanidade não se levantou com essa força o que está acontecendo nos nossos dias em relação a isso, em relação a contestar a Bíblia. A pessoa contestava uma coisa, outra, mas contestar a palavra de Deus, isso não era muito comum. Então ele diz para os últimos dias. Por que eu estou dizendo contestar? Porque os irmãos estão com a Bíblia aberta, vão ver que os homens zombadores que ele disse que iam se manifestar, eles iam usar a Bíblia. Quando ele disse assim, que eles vão dizer: onde está a promessa da vinda? Ora, onde esses zombadores leram isso? Hein? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Está em algum outro livro sem ser esse? É nesse aqui, ó. Então os escarnecedores dos últimos tempos, na maioria das vezes, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conheceram a palavra de Deus. E diz a Bíblia assim, ó,
que eles vão andar segundo as suas próprias concupiscências. Se for traduzir essa palavra aqui de uma maneira simples, eu vou dizer assim, uma vontade de pecar. Concupiscência, falando de um linguajar bem simples assim, uma pessoa que quer andar pecando, fazendo o que entristece a Deus. E olha bem, meus irmãos, às vezes algumas pessoas perguntam assim, como que será a igreja cristã reformada? Nós estamos construindo uma igreja. E a maioria das mensagens que vão partir daqui desse púlpito são mensagens de amor, de salvação. Porque nós acreditamos nisso, que isso tem um efeito. Só que olha bem, daqui também temos que pregar contra o pecado. Temos que pregar. É por isso que em determinados momentos nós vamos precisar fazer o que estamos fazendo hoje. Abrir a palavra, e não é daqui pregando, porque um irmão pode levantar a mão, ajudar até o pastor na interpretação melhor do significado de uma palavra, sem constrangimento nenhum. Porque o que nós queremos é não pregar uma coisa e viver outra. Não, nós estamos construindo uma igreja. Nós estamos ajudando a construir uma igreja. Eu tomo até liberdade para dizer algumas coisas. Olha assim, tomem cuidado quando vocês veem lá na nossa placa que está escrito assim, que nós somos uma igreja bíblica. Eu sei que ninguém aqui tem esse comportamento, mas cuidado nós não passarmos uma ideia que nós somos uma igreja bíblica melhor do que outros. Viu? Não, nós não somos melhor do que ninguém. Esse termo é para quem entrar por aquela porta saber que nós aqui estamos nos propondo a confirmar tudo na palavra. É isso. Não é para criar uma vaidade, nenhuma vaidade em nós, que nós somos bíblicos e outro não é bíblico. Não é isso não. É quem fizer parte da igreja saber que nós vamos nos submeter à palavra de Deus. E pode ser que a gente não compreenda tudo, mas naquele momento que desejamos, mas nós vamos caminhar para isso. Então, olha bem, a Bíblia está dizendo, toma cuidado, vocês tomem cuidado com os zombadores, os escarnecedores, aquelas pessoas que podem pensar que, olha, andando segundo as suas próprias concupiscências, que eu disse, andando com vontade de cometer o erro, o pecado. Nós não podemos ter essa vontade, não podemos, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Pastor, mas nós somos falhos. Sim, todos nós somos, mas devemos perseguir, lutar por ter uma vida santa. A falha na vida de um cristão deve ser vista como um acidente e não como uma coisa aceitável, que eu vou indo, vou fazendo assim mesmo e está tudo bem. Vou citar a Bíblia para os irmãos rapidamente. Pessoas cometeram falhas graves nos dias do ministério de Jesus. Graves. Uma ia ser morta apedrejada. Várias falhas que cometeram. E precisando de alguma bênção do Senhor, o Senhor lhes dava. Antes de despedir, o que o Senhor dizia para eles? Vai e não peques mais. Então não sou eu que estou falando, Jesus. Todos aqueles que têm um encontro com Ele, Jesus sempre dizia, você vai, não peque mais. Então quem anda com Jesus, Jesus é santo, santo, santo. Ele é a luz. As trevas não têm poder sobre aquele que está na luz. Então estamos com Jesus, estamos na luz. O mundo, o apóstolo está advertindo que está desse jeito, que eles vão tentar nos atingir de alguma maneira. Vão aparecer homens assim, dessa maneira. Mas o Senhor está nos avisando, nos orientando, nos pedindo para nos voltarmos para a Bíblia, olharmos as promessas da palavra. O que foi dito pelos profetas é como se ele estivesse citando o próprio Velho Testamento. Ele está dizendo, olha tudo, olha a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lembra dos profetas e lembra do mandamento do Senhor, para nós ficarmos firmes. Vamos adiantar. E aí então agora aqui eu vou passar mais rápido. Do verso 5 em diante,
do verso 4 em diante, aí ele vai falar da volta do Senhor, e dizendo, esses homens vão dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então esses escarnecedores vão tentar atingir crentes, que você disser assim: e você, como é que está? Estou servindo a Deus aí, procurando me separar do mundo, viver uma vida santa, porque Jesus um dia vai vir me buscar, eu vou morar no céu. Aí o zombador vai dizer assim: que virá nada, que virá nada, eu já tenho 80 anos, minha avó falava a respeito disso, e está tudo igual. Então Deus está te avisando, me avisando e avisando disso hoje, dizendo assim: não ouça eles não, hein? Não deixa isso pegar em você. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiam os céus e a terra. Então ele está dizendo o seguinte: tudo está no controle de Deus. Olha, tudo está no controle de Deus. E aí ele segue dizendo assim: do mesmo jeito estava tudo certo, e aí um dia veio o dilúvio sobre a terra. Está escrito aqui na palavra, ele disse: um dia virá o fogo. Pode olhar aí na Bíblia. Do mesmo jeito que um dia veio o dilúvio, mas os céus e a terra, verso 7, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Olha bem o teor da carta de Pedro para nós: não querendo, final do verso 9, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Esse arrependimento que ele estava falando era para o mundo se arrepender? Não, ele estava se dirigindo à igreja, ele está se dirigindo a nós, a qualquer um de nós que na caminhada pode entrar por um caminho que não é bom. Ele diz: não, que todos ajustem a sua vida e fiquem preparados. Verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Então a volta do Senhor Jesus por isso que eu falei inicialmente, eu não tenho que ficar avisando, nem eu e nem ninguém. É preciso conhecer a palavra e cada um dizer todo dia: eu quero ficar preparado. Eu preciso ficar preparado, buscar a Deus e ficar pronto, porque será como um ladrão. Nenhum ladrão vai avisando, né? Passa durante o dia: hoje eu vou roubar na rua número tal, número 60. O ladrão não faz isso, né? No outro dia, quando amanhece o dia, alguém diz: ó, entraram na casa de fulano de tal. Então a vinda do Senhor, nós precisamos estar preparados, porque ninguém vai saber. Vamos ver o verso 11. O verso 11 e o 12 tem uma interrogação no final do verso 12. Olha lá, final do verso 12. Então o verso 11 já deve ser considerado como uma única pergunta. Então, você lendo por parte, ele diz: que pessoas vos convém ser? Que pessoa vos convém ser em santo trato? Que pessoas queremos ser nós, não é? Nesse mundo. O que eu quero ser? Como um crente, como um cristão. Então, meus irmãos, repetindo uma fala muito conhecida, mas que não deve se perder no vento, devemos fazer da nossa casa um lugar de oração. Devemos lutar para conseguir fazer da nossa casa um lugar de oração. Só quem sabe como é que é uma casa que você consegue orar nela 2, 3 dias seguidos, em família, é quem faz. Se você não fez, você não sabe. Nós não sabemos. Você tenta fazer. Ó, eu sempre digo: põe um louvor bom aqui, ó. O louvor. Bota o volume que dá para você ouvir e começa a orar dentro de casa. Pode orar em pé mesmo. Fala com a sua esposa, seus filhos, vão orar meia hora. Esquece tudo, deixa o louvor tocando e vai orando, vai orando. Faz isso 1, 2, 3 vezes. Depois você me diz como é que é quando a gente consegue fazer e como que é quando a gente não consegue fazer. Então nós precisamos sair
para uma coisa prática, prática mesmo. E os pastores devem fazer assim até. Você está conseguindo, meu irmão? Está conseguindo orar lá na sua casa? Não, pastor, a gente faz de tudo. Trabalha, corre, sai. Quando tem que fazer um lanche, vai e orar. Não, quando a gente pensa que não, nós já estamos dormindo. E aí passa um dia, 2, 3. É um pastor que deve ser o pastor, os diáconos, deve ajudar a destravar uma igreja para oração. Você quer que eu vou aí um dia na sua casa orar uma meia hora com você? Até sermos uma igreja de oração. Que pessoas nos convencer? Queremos ser uma pessoa que ore. Queremos ser uma pessoa que busque na palavra de Deus. Carregar isso como característica da nossa vida, não dita pelos outros, por ninguém. Que Deus veja. Deus olha para você, para sua casa, sua família, e diz: aquela minha serva lá, ela se esforça para ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que leva a casa dela a conhecer a palavra. Aquele homem, aquele jovem influencia os pais dele. Deus olhando, Deus tudo vê. Que pessoa nos convencer aguardando e apressando para o dia da vinda de Deus? Assim, vamos mostrar antes. Em santo trato e piedade. Piedade seria que se compadece dos outros? Numa fala simples, eu pergunto aos irmãos: que se compadece pelo sofrimento dos outros? Então, precisamos ser, não podemos só pregar. Já falamos um monte de vezes, a pessoa está com fome, a barriga vazia, vou orar por você, tá? Olha, meu irmão, vou orar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Era melhor nem citar a Bíblia, que já constrangiu a pessoa. Entenderam? Não adianta. Tem que vou orar, mas vou te dar comida. Se compadecer de verdade é fazer alguma coisa, além de orar. Vou orar, mas vou fazer alguma coisa para te ajudar. Em santo trato e piedade, aguardando, apressando-os para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. No mesmo capítulo, 2 vezes viram a Bíblia citando que a próxima etapa por qual esse mundo passará por uma intervenção de Deus, não eu falando, mas a Bíblia dizendo, é que é pelo fogo. É pelo fogo, é o que nós acabamos de ler. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Olha, quem está firme com Deus não tem que temer a nada. Ah, vou embora para casa com medo. Não, você está firme com Deus, Deus vai cuidar de você, não é? Deus vai cuidar de mim e de você. Vamos buscar o Senhor e Ele vai nos levar para junto dEle. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que sejais achados imaculados. Então, esse imaculados é sem mancha, quer dizer, uma igreja sem mancha. Irrepreensíveis é procurar não errar, lutar para não errar. Achados sem falha e em paz. Bem, eu vou encerrar. Que eu digo falando das últimas partes. Versos 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens, então. Vamos olhar bem para a Bíblia. Guardai-vos que pelo engano dos homens. Então nós temos que receber a palavra de Deus. Temos que receber o ensino de Deus. Engano dos homens, não em nós. Não é? Podemos ouvir tudo, mas temos que estar atentos, porque isso aqui pende para que ser uma coisa que é engano dos homens, e ele está dizendo para nos guardar. Portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Lembra que ele começa falando de ânimo. Então, ficarmos firmes no Senhor, na sua promessa, nos seus ensinos, firmes. Eu me lembro que um pastor antigo, uma ocasião, não vamos fazer isso aqui com ninguém hoje, mas às vezes me põe a pensando, um pastor idoso, ele disse assim, que era muito importante às vezes nós conversarmos com as pessoas mais novas da fé, não para constranger ninguém, mas para saber como é que elas estão entendendo as coisas do Senhor.
pastor, os diáconos, às vezes não com nenhuma formalidade, mas você senta, conversa um pouquinho, as irmãs, e às vezes você identifica uma pessoa que você tem que trabalhar com ela, que ela não está entendendo ainda o que lhe é necessário, às vezes o básico para poder seguir. Então não podemos ter pessoas que vão ser, vamos dizer assim, uma presa fácil do mal, estão entendendo? Uma pessoa na igreja que vai ser uma presa de um argumento malicioso, maldoso, contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus, e que aí acabe caindo, diz ele, e decaiais da vossa firmeza. Vamos encerrar aqui. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha bem, vamos ver a hora. Hoje é um sábado e nós estamos tratando esse culto como um culto onde estamos estudando um pouquinho mais a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Domingo é um culto mais evangelístico, na quinta é um culto de ensino também, e sábado vai ser um culto mais evangelístico, mas às vezes pelo próprio texto que o pastor lê, a própria igreja já vai ver, não é aquele culto, vamos dizer assim, com aquela graça toda, que a graça do Senhor está sempre presente. Os irmãos estão entendendo? Mas é um culto mais voltado para o conhecimento, que é o que o último versículo trata aqui. Então ele disse assim: crescei na graça e no conhecimento. Vejam bem, meus irmãos, quem não fica feliz com o crescimento em todos os aspectos da vida de um ser humano? É verdade ou não é? Você imagina que você vê uma criança, o seu filhinho está em casa, chega uma hora que ele começa a andar. Esses dias minha neta começou a andar, foi um dia só olhando para ela andar, porque cresceu, estava no colo, só no colo, agora já está dando os passinhos. Aí chega um dia que vai para a escola, né? Levei a minha filha hoje da escola, fica olhando, é uma alegria, não é? E aí vai avançando. Então, olha bem, nós crescemos no tamanho, viu? Crescemos no tamanho, crescemos nos estudos. É muito bom você dominar um assunto que você não dominava, seja ele de qualquer ordem que for. Como que é bom você, às vezes, na sua escola, você tem dificuldade numa matéria, você não entende aquilo, mas alguém te ajuda e você olha para aquilo agora, dizendo: pode me fazer pergunta aí que eu vou responder, eu vou desenvolver esse assunto. Então, crescer no tamanho, crescer na profissão, crescer como um pai de família, alcançando maturidade, sendo um melhor pai, sendo uma melhor mãe. Crescer para ser um filho melhor, porque às vezes um filho pode ter comportamento que ele machuca, magoa o pai, e ele nem percebe o que ele está fazendo, mas uma hora ele amadurece, ele cresce, e aí ele sente até vergonha de determinados tipos de comportamento que ele tinha com pai e mãe. Cresceu. Então é muito bom crescer em todos os aspectos da vida, mas é muito bom crescer nas coisas de Deus, crescer nas coisas relacionadas a Deus. Eu diria assim, muito rapidamente, a graça, ela se manifesta em nós. É fácil isso? A graça de Deus é uma coisa que pode, eu estou dizendo assim, ela pode se manifestar, falando de uma maneira bem simples, né? Não é estudando tudo sobre a graça. Vamos dar um exemplo, porque a mensagem já ficou longa. Mas vamos dizer assim: você pode estar transmitindo uma mensagem e alguém testificar que a graça de Deus está se manifestando em você. Agora, é claro que estudar sobre graça como parte do ensino de salvação, da nossa salvação, aí vai ter que ser uma aula só, amém? Eu estou dando um exemplo prático. A graça, ela se manifesta, ela pode se manifestar em nós, e o conhecimento, ele está dentro de cada um de nós, muitas vezes invisível, ele está dentro. Eu vou procurar dar um exemplo simples. Olhe uma árvore. Se ela tiver uma folhagem bonita e muitos frutos, você pode entender como o que está para cima da terra como graça. E raiz, você está vendo a raiz da árvore? Alguém vê a raiz da árvore?
Hein? Alguém vê? Está invisível. Mas vamos dar um exemplo. Quando passa um vendaval, você já viu dar um vento forte? Caem todas as árvores? Caiu todas as árvores da rua? Cai todas? Não. Algumas ficam. As que ficam têm o quê? Raiz mais profunda. Quanto mais profunda a raiz, mais ela vai ser sacudida para lá e para cá e vai ficar ali. Então, como eu disse, estudar sobre graça é uma outra mensagem, tá? O pastor já está em meia hora, eu estou falando assim muito rapidamente. Devemos buscar crescer na graça de Deus, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando eu digo conhecimento, é se voltar muito para a palavra, meus irmãos, para a Bíblia, aprofundar as raízes. É semelhante à casa. Quer ver como é que é a palavra? Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem que cavou bem fundo. Estão lembrados do texto? Até achar rocha. Está visível o alicerce? Alguém vê o alicerce da casa? Então, o conhecimento está dentro de cada um. Dentro de cada um. É você se dedicou na palavra. Você buscou a Deus. Agora é claro, orou. Tudo se faz com oração. E quando você abrir a boca para cantar, Deus vai operar. Quando você abrir a boca para pregar, Deus vai operar. Quando você for fazer uma visita a um doente e você orar, Deus vai cumprir o que está na palavra dele. Muitas vezes vai levantar o doente porque está escrito na palavra. Quando vier provações, lutas, aflições sobre você, você vai ficar em pé, porque você tem raiz profunda. Ninguém sabe da sua história de busca a Deus, a sua história entre você e Deus, de buscar mais e mais o conhecimento. E independente das aflições, você vai ficar firme. Deus te abençoe. Vamos cantar. Deus
cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou andar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar ainda? Sonda-me, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Deixa o Senhor visitar seu coração. Sente a graça dele sobre você, que nós não merecemos, mas ele nos deu sua salvação, perdão, Dá-me, Senhor, seu amor. e me conhece. Diga para Deus: Quebranta o eu não mereço, Senhor. coração. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor é tão bom. Conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Vamos orar. Glória a Deus. Instrumento tocando. Vamos orar. Cada um se coloque diante de Deus. Senhor, queremos todos sermos despertados no renovo do ânimo. Ânimo sincero, desejo sincero de servir a Ti, servir ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que tudo criou. Senhor, oramos para que os nossos olhos estejam abertos para a Tua palavra. Oramos para que possamos discernir os ataques que muitas vezes vêm para tentar nos levar para o caminho do pecado. Que os nossos olhos estejam atentos e o Senhor nos guarde, Senhor. O Senhor nos dê a Tua bênção. Pedimos, Deus, que possamos sentir a Tua graça, sentir a ação gloriosa do Teu Espírito Santo e a Tua graça se manifestando em nós a cada dia de nossa vida. Clamamos para que sejamos uma igreja que se esmere na busca da Tua palavra, aprofundando as raízes para resistir, Senhor. Não sabemos o que deveremos enfrentar em vida. Lembramos dos nossos irmãos do passado, que foram lançados nas covas dos leões, nas arenas, e resistiram, Senhor. Senhor, nos ajuda para que sejamos uma igreja firme assim, para resistir sem negar aquilo que nós nem sabemos ainda que talvez tenhamos que enfrentar. Dá-nos a Tua bênção assim, em nome de Jesus, amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em toda a face da terra, hoje e para sempre, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu vou pedir o Tiago que projete sobre o congresso. Tiago, primeiro sobre o congresso. Domingo que vem, não sei se é amanhã, vamos ter um congresso. Se puder colocar as aulas que vai ter aí, tá lá, a primeira aula, criação dos filhos, segunda aula, família, projeto de Deus, e terceira aula, vida conjugal. O congresso começa às 9 e termina ao meio-dia. Muitas pessoas vão acompanhar esse congresso de casa. Ocorre é que muita gente esquece, não consegue acompanhar, não tem um ambiente favorável. Então nós estamos convocando a igreja para estarmos juntos aqui, juntos. Queríamos pedir aos irmãos que cada um traga alguma coisa para o café, e tomamos o café às 8. Então marcar o café 8 horas da manhã. De 8 às 9 tomamos o café. Às 9 começa o nosso